Só pra tu ver como eu sou tão fã do teu trabalho, mano. Tão fã do Na Moral. Eu tava ligado que vocês estavam numa série sobre Cantares, né? A gente pretende fazer muito aqui uma série sobre Cantares ainda aqui no Adoração Livre. E como é que fica essa questão? E até uma dica pra mim, né? De como comunicar a verdade bíblica do sexo, por exemplo. Estou usando o sexo como um exemplo, mas é claro que tem outros tabus, né? Política, enfim. Pra galera jovem, pra galera que tá com os hormônios à flor da pele, tá com as ideias aí à flor da pele, enfim. Cara, como é que a gente faz a nossa formação de série aqui, né? Eu dou bastante discipulado, faço atendimentos individuais e aconselhamento aqui na igreja. E aí, num determinado momento, geralmente no início da nova série, eu começo a orar pedindo a Deus alguma perspectiva, alguma coisa para trabalhar no semestre seguinte. E eu comecei a ficar atento às necessidades que acontecem, né? Como é que a gente fala para falar dessas coisas mais difíceis? A gente começa a perceber o que aparece. Então, o que a gente vê de realidade. Então, tipo, quando a gente foi montar a série Encantares, que a gente fez lá, intimidade, né? Relacionamentos profundos, não temos experiências rasas. Qual que foi o padrão? A gente percebeu que no meio do nosso público a gente estava emergindo ali muitos adolescentes com problemas na área de sexualidade, pornografia, sexualidade exacerbada, né? Meninas com episódios frequentes de fotos nuas ou seminuas, meninos com comportamentos também muito exacerbados na questão da sexualidade, troca de vídeos, etc. A questão da homoafetividade, a gente falou assim, cara, a gente precisa falar disso. E a gente falou, então vamos falar. O que eu acho que a gente tem que saber ponderar, nós precisamos aprender a conversar com a tradição. Não é à toa que a tradição existe. Não há 2000 anos de igreja e não há 2000 anos de igreja e de Jesus sem coisa boa. Então a gente precisa saber olhar para a tradição e entender o que a tradição está falando, né? Eu acho que o nosso problema é muito mais uma maneira de se comunicar. Óbvio que tem coisas que a tradição não vai querer comunicar mesmo. E aí nessa hora a gente tem que ter discernimento, paz no coração, clareza de Deus, para saber qual treta comprar e qual treta não comprar. Então, como falar das coisas difíceis? Na minha cabeça, a gente tem que ser muito bem fundamentado, nós temos que ser muito claros com o que nós estamos querendo dizer e nós temos que conversar muito de perto com a tradição. Mas aí você não vai só repetir o que a tradição está falando, não, nós vamos conversar de perto com a tradição, saber o que a tradição fala e se a tradição, e aí quando eu digo tradição, uma maneira mais conservadora de pensar, um jeito mais comum, mais estereotipado que exista para a igreja em relação a isso, e procurar pequenos avanços, né? Não ser os caras que vão chutar a porta, porque às vezes a gente quer arrombar uma porta e não vê que às vezes a pessoa estava quase destrancando a porta por dentro, entendeu? Então às vezes é mais fácil você dar só passar a chave por baixo da porta e daí o cara se destranca lá de dentro mesmo. O tradicional, ele tem as questões dele, ele sabe o porquê disso. Então a gente precisa ter esse ritmo, ter essa paciência. Tem um livro que me ajudou muito, me ajuda muito, eu releio ele constantemente, chama A Vocação Espiritual do Pastor, do Eugene Peterson, e ele fala muito disso, né? Nosso ritmo de ver a nossa congregação vivendo o tempo de Deus para a vida delas. Nós temos que, nessa hora que eu falo da misticidade, eu não falo dessa misticidade na busca sobrenatural, né? Eu falo da misticidade de entender que Deus está agindo, que essa congregação é dele. E existe o Kairos, existe o tempo de Deus e o tempo em que as pessoas amadurecem, o tempo que elas crescem, o tempo que a gente tem que plantar, o tempo que a gente tem que exortar. Precisa ter essa paciência, essa clareza. A gente precisa saber conversar essas coisas sim. Por exemplo, na questão política, a gente precisa ter muito conteúdo. Não dá pra falar disso na ignorância. Não acho que o púlpito é um lugar pra gente fazer partidarismo ideológico. A gente tem que saber o que nós estamos falando e tentar
revelar o que as escrituras falam. As escrituras não são partidárias para nenhuma ideologia, esquerda, direita, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, dando pirueta, não. As escrituras, elas têm sua maneira de entender, e nós precisamos discernir o tempo. Tem regiões, tem lugares, tem pessoas, tem muita coisa para se levar em conta quando vai se falar de política. A gente não pode ser simplista de querer que a política seja mal feita, seja expressa de uma maneira ruim dentro da comunidade local. Então a comunidade local tem que incentivar vocações, despertar vocações, trabalhar com gente que estuda isso perto da gente. Nós temos que ter paciência, porque não é fácil lidar com gente que gosta de determinados movimentos, principalmente movimentos sociais, mas tem que ter paciência com os irmãos, tem que se mostrar acolhedor com eles, amoroso. Então tem muita coisa que a gente precisa aprender. A gente ainda vai trabalhar esse tema tabus, então a gente tem muito ainda para dissecar sobre esse tema. Mas os tabus na igreja, para mim, eles têm que ser fruto do pastoreio. Que a comunidade local tem condições de viver o que ela já está enfrentando e ser resposta para isso. Não adianta a gente aqui em Maringá, que eu não tenho, sei lá, hoje eu não tenho problema com sei lá, a gente não tem problema com questões de aparência estética, no sentido de gordos serem maltratados, quem é gordinho ser maltratado. Eu não tenho esse problema, então não adianta eu querer falar sobre isso. Tem que falar sobre questões que estão aqui na porta da minha casa, dentro da minha comunidade, e aí entender e discernir o que Deus tem para isso e falar disso sem medo, porque Deus está me dando essas pessoas para cuidar. E aí esse é o tema que está aqui. Então, para mim, a polêmica tem que ser fruto do pastoreio, nunca fruto de popularidade midiática, entendeu? Para mim é assim que a polêmica surge, é por esse caminho que ela deve ser respondida, na busca de tentar conectar esse cara com Deus, com a verdade bíblica. Fala para os caras assim: aí bicho, a Bíblia diz isso, você tá em dúvida sobre isso, é isso que a Bíblia diz, e não é por isso que você já tá de dentro ou de fora, você precisa se arrepender e entender, ampliar sua consciência para entender o que Deus está querendo mostrar para você, como essa cultura deve ser combatida ou acolhida no seu coração.